Bênção, né? Pastor Flávio, vamos fazer uma breve oração? Aqui nós vimos um vídeo aqui, e esse vídeo mostra para a gente claramente que não há nada impossível para Deus. O poder da restauração é muito grande. E a palavra de Deus, ela tem esse poder de restaurar, né, pastor? Verdade. Então agora vamos orar e vamos pedir que Deus, então, faça a restauração que Ele precisa fazer hoje, através da palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, pastor Flávio está aqui preparado para poder transmitir aquilo que o Senhor já falou a ele. Senhor, todos nós aqui, Pai, precisamos da tua mão, né, que está colocada para abençoar, para dirigir, para guardar, para proteger, né, e para trazer o alento necessário, Pai, trazer a restauração necessária. Por isso, mais uma vez, nós clamamos a tua bênção sobre esse homem de Deus, que se colocou aqui, se disponibilizou para ser um canal de bênção hoje. Por favor, Senhor, nos abençoe com a tua palavra, com o teu Santo Espírito, nos abençoe com a tua voz, com o teu abraço. Entrego o pastor Flávio Borges em tuas mãos, que o Espírito Santo continue ungindo, falando a consciência dele, iluminando, pois nós fazemos esta oração, não porque nós as merecemos, ó Pai, não porque nós merecemos essas bênçãos que falamos, mas confiante no teu poder e confiante na contínua intercessão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no santuário celestial. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E amém. Ok, meu bom dia com alegria, né, para todos, né, alegria, realmente estamos juntos aqui outra vez, né, ter oportunidade, para mim é realmente um grande privilégio, né, poder falar para um grupo grande, né, esse grupo, um grupo que já está contando no momento com 6.000, 8.000, quase 9.000, né, aparelhos conectados, né, e crescendo, tá aumentando aí. Então, um grupo grande. Nós já estamos já alguns dias pensando, né, em transmitir essa mensagem de Deus, que Deus realmente, a sua oração tem realmente muito a ver com esse momento, pastor Adevaldo. Deus colocou no meu coração isso mesmo para falar. Eu falei isso até com o pastor Wagner, depois que ele me convidou, eu disse, rapaz, já estou com alguma coisa que Deus me falou para eu compartilhar, né, na sala 57, um pensamento, uma ideia que vem já me acompanhando já há alguns anos. E quando ele me convidou, ele disse, olha, eu só não vou poder agora, passei por um procedimento aí cirúrgico, não posso falar agora. E terminou indo, a coisa foi demorando um pouquinho, né? E ficou certo para ontem, né? Ontem. Então, eu estava aqui pronto para transmitir ontem. Convidei até alguns amigos, né? Que fazem parte da sala, que meu distrito aqui tem muita gente que está na sala, muita gente mesmo. A gente prega nas igrejas, pergunta, irmãos, quantos, a gente vê as mãos levantadas, a gente chega na igreja e vê as pessoas chegando, no sábado, depois da vigília, né, sábado agora, chega na igreja, o pessoal vai para a igreja com a camiseta da sala, né, da sala 57. Então, e a gente sabe que os irmãos gostam de ver o seu pastor lá na igreja, né? na sala 57. A gente mandou, a gente tem a listazinha, uma linha de transmissão, a gente mandou, olha, eu vou estar pregando na sala 57. Já, então vou estar lá. Aí, né? Mas eu estava aqui ontem, de repente, quando o pastor Wagner me convidou para fazer, juntamente com o outro pastor, né, que tem um nome um pouco mais diferente, né? Fazer com ele ali a lista das prioridades. Aí eu disse, olha, eu acho que o vento já soprou, né? Porque o vento sopra onde quer, né? Eu acho que o vento já soprou, Deus já tem outros planos aí, né? Aí, quando eu senti que era isso aí mesmo, já mandei para a linha de transmissão, olha, não deu certo hoje, porque o vento... Você já sabe como é que funciona a sala 57, né? A sala 57, as coisas são programadas, mas depois, como alguém já disse aí, não sei se foi o pastor Moreira, o espírito vem e bagunça tudo, né? Faz de outro jeito, faz do jeito dele, né? Se bagunça, claro, entre muitas aspas, né? Faz do jeito dele, sabe o que é melhor, né? Um dos irmãos
Quando eu disse, olha, não vai ser hoje, vai ser amanhã, não, o irmão disse assim, tem alguém que não podia estar hoje, mas vai estar amanhã pela graça de Deus e precisa ouvir essa mensagem. Eu creio que Deus sabe exatamente todas as coisas, né? E reconheço muito que este tema que vamos apresentar é um tema assim, bem sensível, né? E o Espírito Santo tem me incomodado com ele há algum tempo. Então, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. É uma leitura um tanto quanto longa, né? Embora sejam apenas 20 versículos, mas são versículos assim, mais ou menos grandes, né? Então, peço paciência para que a gente possa fazer essa leitura completa. Capítulo 30 de 1 Samuel, versos 1 até o verso 20. E diz assim aqui na minha versão, a revista, né? Almeida Revista e Atualizada, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os amalequitas, né, os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em angústia, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu. Deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? De onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o sul dos queretitas, acho que ele nem sabia com quem ele estava falando, né? Contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Verso 17: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres.
Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e os levaram diante, né? Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Como eu disse, uma leitura longa, né? Eu estava lendo, irmãos, que nas guerras modernas o objetivo já não é mais matar o inimigo, é apenas ferir. Dizem que até o calibre das armas militares foram reduzidas para não matar, só ferir. A ideia, né, a questão é que o inimigo ferido, um homem ferido, terá necessidade de ser atendido. Vai precisar de pelo menos mais um homem para que possa prestar socorro, para que possa acompanhar. Às vezes são 2 homens. O que acontece é que essa ação faz com que a tropa, o caminhar da tropa, né, porque uma guerra é uma estratégia, né, de movimentação. Então, a movimentação da tropa ela é dificultada por conta de soldados feridos e precisam de socorro. Ferir e destruir os irmãos é a estratégia de Satanás hoje, porque ele sabe que a igreja não vai voltar atrás para buscá-lo. Ele sabe que muitos de nós não vamos mexer nenhuma única palha para trazê-lo de volta. Alguém disse que nenhum exército deixa seus feridos para trás, somente a igreja. Eu queria levá-los, irmãos, nesta manhã, para que nós possamos refletir sobre isso. Será que essa afirmativa é verdadeira? O único exército que deixa seus feridos para trás é realmente a igreja? Será que nós temos deixado de atender os nossos feridos que ficam para trás, nossos irmãos que foram feridos pelo pecado, abatidos, se desviaram, desanimaram? É uma pergunta que você precisa responder para nós pensarmos, a gente precisa pensar um pouquinho nisso aí. Muitas pessoas se converteram, nós conhecemos pessoas que se converteram, até mesmo perto, junto conosco, né? Se converteram, foram batizados, mas hoje já não estão mais entre nós. Gente que entrou no tanque no mesmo dia que nós, talvez não estejam mais. Pessoas que nós levamos para aí, que nós damos estudo bíblico, que nós acompanhamos, hoje não estamos. Não estão mais na igreja. Ficaram para trás. E o pior é que talvez não tenhamos feito nada, praticamente nada, por conta disso. Apenas ficaram pelo caminho, fazem parte de uma estatística. É comum dizer assim, olha, pastor, chega num distrito novo, na igreja nova, diz assim, pastor, aqui nós temos 3 igrejas, é uma aqui dentro e 3 lá fora. Soldados feridos que ficaram pelo caminho. Vidas perdidas para o mundo e para o inferno, irmãos. Eu pergunto, para nós pensarmos, quantas vidas você, pastor, ancião da igreja, diáconos, oficiais da igreja, irmãos de igreja, quantas vidas já perdemos e não nos importamos? Talvez estejam bem pertinho de nós e simplesmente não nos importamos. O texto que nós lemos aqui conta a história, uma história quando Davi, ele saiu para uma batalha, enquanto ele estava fora com seus 600 homens, os amalequitas vieram sobre o arraial, só tinha as mulheres e as crianças. Embora não tenham matado a ninguém, eles levaram cativos, inclusive as próprias mulheres de Davi, com seus filhos, né? Quando eles voltam da batalha, eles percebem o estrago, né? Estrago, aí eles choraram, pô, cadê as mulheres? Cadê minha família? Acabaram tudo, tocaram fogo em tudo. E eles choraram amargamente, até a Bíblia diz, nós lemos aqui,
choraram tanto que não tinha nem mais o que chorar, até esgotar as lágrimas de tanto chorar. Mas o que acontece? Davi buscou o Senhor em oração, pediu orientação de Deus, foi reanimado pela mensagem do Senhor e foi atrás, pela palavra do Senhor, ele foi atrás de sua família. Ele partiu com seus 600 homens, que estavam cansados, não tinha pista nenhuma, não sabia para onde queriam começar a caminhar. Mas no caminho, a Bíblia diz que ele encontrou um egípcio. Esse homem estava doente, esse homem estava faminto, estava sedento. E Davi perguntou, quem é você? Você está vindo de onde? Davi não sabia do que se tratava. E nós vimos aqui a resposta dele. Eu sou um egípcio e eu sou servo de um amalequita. E ele diz que ele estava a serviço do amalequita até ele adoecer. No momento que ele adoeceu, o seu senhor o abandonou, deixou para trás. Deixou de fora. Não se preocupou em cuidar dele. Não se interessou por ele, não gastou tempo com ele. Talvez o seu senhor estivesse apressado em desfrutar as alegrias da grande vitória, do despojo que tinha tirado lá de Davi. Deixou para trás, pelo que a gente percebe aí. A filosofia daquele amalequita, ou não sei se do povo todo, mas pelo menos daquele amalequita, era muito semelhante a de muitos de nós, irmãos. Enquanto aquele servo estava com saúde, produzindo, trabalhando, lutando, puxando a espada, ele tinha valor. Mas no momento que ele adoece, parece perder a serventia, no versículo 14 que nós lemos, ele conta quanto ele era forte antes de adoecer. Ele mostra quem era ele. Eu era o cara antes de adoecer. Eu batizava pessoas. Eu dava estudo bíblico, eu cantava na igreja. Eu era pregador. Eu fui pastor na igreja. Eu fui ancião da igreja. Interessante quando ele usa a expressão assim, nós lemos aí no versículo 14, né? Eu leio de novo aqui, versículo 14. Nós demos com ímpeto contra o sul. Como eu disse, eu acho que ele nem sabia que ele estava falando com o marido, né? com os esposos. Talvez ele nem sabia quem eram aqueles homens. Mas ele estava contando quem era ele. Nós demos com ímpeto. A expressão é quando nós, eu participei, eu estava junto. Eu fui um dos soldados, fui um dos guerreiros na batalha, aquela grande vitória, eu estava junto. Mas ao adoecer, perdeu a serventia, perdeu o valor, foi abandonado para morrer pelo caminho. O amalequita largou ele para morrer pelo caminho, embora antes ele estava a serviço. Mesmo sabendo quem era aquele homem, mesmo sabendo que ele havia participado do ataque à sua família, mesmo sabendo que aquele homem era um adversário, Davi não o matou. Pelo contrário, Davi cuidou dele. Deu comida, deu bebida para ele. Afinal de contas, já está 3 dias com fome e com sede, abandonado 3 dias já. Deu comida, deu bebida. E aquele homem, vendo que alguém se interessou por ele, deu importância para ele. Recobrou de novo o vigor, a vontade, e disse, não, estou à disposição para ajudar. Eu vou ajudar. Aquele indivíduo que antes havia sido descartado, agora estava restaurado e valorizado. E Davi, Deus, né, trabalhou no coração de Davi de tal modo que aquele indivíduo descartado se tornou um grande trunfo, ou o trunfo para um grande livramento, um livramento espetacular. A gente percebe aqui que ele recuperou tudo, não faltou nada, não ficou nada para trás, até o despojo dos amalequitas, eles pegaram para ele. Foi uma vitória total, completa, não se perdeu nada, porque Davi valorizou alguém que havia sido desprezado. E, neste caso, era um inimigo, um adversário.
Em nossos dias, como eu disse, irmãos, talvez alguns de nós estamos fazendo como aquele amalequita fez. Deixou para trás alguém que ele foi útil, que estava junto, que era companheiro, que era parceiro na batalha. Embora a função dele era de senhor em relação ao egípcio, era um parceiro, estava lado a lado com ele nas batalhas. Às vezes nós fazemos como ele faz, não procuramos saber como esses guerreiros se encontram, apenas largamos pelo caminho, não nos importamos. No momento que a gente não se importa, irmão, a gente está deixando para trás, largou. Não procura saber como é que está vivendo, os maus bocados, os maus momentos que tem passado. A gente procura saber se está com problemas. Como é que ficou agora esse guerreiro? Que às vezes o guerreiro era um sargento, era um general no exército. E não nos preocupamos como é que está vivendo, como é que está se adaptando à nova vida, uma vez que adoeceu, depois que caiu, depois que se afastou, depois que foi afastado, depois que foi removido. Não estamos nem aí para isso muitas vezes. Me desculpa dizer isso, né? Às vezes estamos ocupados demais em buscar outros. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui. Não estava no script falar isso que eu vou dizer aqui agora, essa frase, mas o Espírito sopra onde quer. Na verdade, nós estamos ocupados demais. Jesus disse assim: veja as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem e elas não ajuntam em celeiro. Aqui Jesus descreve o processo da semeadura e da colheita. Antes de colher, é preciso semear. Depois que semeou, vem a colheita. E depois que vem a colheita, tem uma outra parte importantíssima, que é ajuntar em celeiro. Pense como é que tem sido o seu evangelismo. Meu pastor, meu ancião, meu evangelista. Você que é membro da igreja, mas é evangelista. Agora, se você não tem função nenhuma na igreja, você é evangelista. Você gosta de dar estudo bíblico, você gosta de fazer série de conferências, você gosta de juntar pessoas e pregar o evangelho para as pessoas. Você semeia a mensagem, as pessoas aceitam essa mensagem. Você colhe, o pastor vai lá e faz o batismo. Essas pessoas são colhidas. E o que fazemos? Ajuntamos em celeiro. O que significa juntar em celeiro? É cuidar dessas pessoas que foram batizadas, são bebês na fé. Quem vai dar luz a um bebê? Quais são quem é o pai, a mãe que vai dar luz a um bebê e não vai preparar os seus aposentos ali, o seu quarto, o bercinho, o enxoval para preparar? Precisa de cuidados. Nasceu agora. Precisa aprender a andar, precisa aprender a se alimentar, aprender a falar. O novo convertido, bebê na fé. O que eu estou dizendo aqui, todos nós sabemos, irmãos. Só estou lembrando coisas que nós estamos apressados demais. Muita pressa, muito ocupados. E nós não ajuntamos em celeiro. Nós colhemos a messe, infelizmente, e a abandonamos, deixamos jogada por aí, para se perder. Nós juntamos em celeiro. E eu preciso corrigir isso. Ao trabalhar por pessoas, eu tenho que ter tempo para semear, eu tenho que ter tempo para colher, mas eu tenho que dedicar tempo para juntar esse celeiro, para cuidar dessas pessoas, até que elas possam aprender a andar só. E depois continuar, né? É um cuidando do outro. Ninguém, na igreja de Deus, o plano de Jesus, é que ninguém se largue a mão do outro. É um segurando a mão do outro até o final. Ninguém fica para trás. Essa era a ideia. Mas, infelizmente, a vida moderna nos deixou ocupados demais para olhar para trás, para cuidar daqueles que estão feridos. Quando Pedro negou a Jesus,
O sentimento de culpa invadiu o coração de Pedro, irmãos. Eu fico imaginando o sentimento de culpa esses dias. No sábado, eu lembrei de um episódio ocorrido comigo e com a minha filha. Eu chorei muito. Arrependido de ter feito a minha filha. Hoje ela vai fazer 15 anos, agora em outubro. Mas ela tinha 7 anos, 8 anos, por aí assim. E a lembrança do erro cometido. Eu errei. Foi desproporcional o que eu fiz. Me levou às lágrimas. Eu fico imaginando aquele arrependimento sincero de Pedro. Ele negou o seu Senhor. O sentimento de culpa invadiu a alma. Satanás se aproveitou daquele momento. E aproveitou a oportunidade para acusá-lo de dia e de noite. Pedro não tinha sossego aquela lembrança. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro estava frustrado. Ele já não se considerava mais um discípulo. Pedro cria que ele havia sido rejeitado. Aliás, ele já mereceu ser rejeitado. Ele negou o seu Senhor. Por 3 vezes ele havia dito isso, ele havia advertido. Pedro, você vai me negar? Não, Senhor, eu estou pronto até para morrer contigo. Fechou a boca, lá está Pedro. Mas Pedro voltou. E o que foi que fez Pedro voltar? Encheu Pedro de esperança. Marcos, no capítulo 16, um versículo que eu gosto muito desse versículo. Marcos, capítulo 16, quando você lê esse texto aqui também, esse versículo 7. Versículos 6 e 7. As mulheres foram no túmulo ver Jesus. O anjo apareceu. Jesus havia ressuscitado. Verso 6 diz, ele, porém, o anjo, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não mais está aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Mas ide, verso 7, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Antes da sua morte, Jesus disse, vocês todos vão me abandonar. Ferirei o pastor e o rebanho vai ficar disperso. Mas ele disse, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele fez a promessa. O perdão já tinha sido estendido antes que acontecesse. Irei adiante de vós para a Galiléia. Vocês já estão perdoados. Vocês vão me trair, mas vocês já estão perdoados. Foi o que Jesus disse. Eles não entenderam no momento. Mas quando as mulheres foram lá, o recado de Jesus pelo anjo foi, olha, ele não está mais aqui não. Ele já ressuscitou. Como ele disse que iria acontecer. Vá lá com os irmãos, os seus irmãos, os apóstolos, os discípulos, vá lá com os seus irmãos. E para Pedro, olha, Jesus fez questão de que citasse o nome de Pedro de forma destacada, aos irmãos e a Pedro, porque ele sabia que Pedro era um soldado que estava ferido pelo pecado, irmãos. E Jesus, muito diferente dos amalequitas, Jesus não abandona os seus soldados feridos, irmãos. As ordens é que Pedro soubesse que seu mestre ainda contava com ele, ainda confiava nele, a despeito de qualquer coisa, ainda contava com ele, a despeito das suas quedas. Pedro ainda era importante. Pedro, você ainda é importante para mim, não importa se você caiu, eu ainda posso contar com você, eu ainda confio em ti. Essa era a mensagem. Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro se tornou uma coluna, irmão, na igreja de Deus e aprendeu a cuidar dos soldados feridos. Ele aprendeu a cuidar. Lançai sobre ele, disse Pedro, todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Pedro aprendeu a cuidar.
Precisamos aprender a cuidar dos feridos, que estão ficando pelo caminho. E, aliás, na maioria das vezes, somos nós quem causamos a ferida, irmãos. Às vezes somos nós quem damos o tiro. Às vezes nós estamos com as armas apontadas uns para os outros, esquecendo que nessa batalha o apóstolo Paulo já advertiu: nossa luta não é contra carne e sangue. Existe um inimigo que está por trás de tudo isso aí. É o inimigo que pega as coincidências e transforma em verdades, que diz para você, você perceba como ele te olhou. Quando entrou na igreja, olha como olhou para você o cara feio. O inimigo vai fazendo essas coisas. A nossa luta não é contra os irmãos, nós estamos no mesmo exército. Nós estamos batalhando a mesma guerra, estamos lutando a mesma batalha, irmãos. Às vezes somos nós que causamos a guerra, né? o ferimento. A disciplina eclesiástica, ela tem um propósito redentivo, o propósito de restaurar. Não, irmãos, o propósito punitivo. Nós temos adquirido, especialmente nesses últimos dias, talvez como parte do cumprimento da profecia de Jesus, talvez não, com certeza, quando Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. E hoje nós utilizamos a disciplina na igreja não para restaurar o indivíduo, não para redimir, como é o propósito da disciplina, mas para punir. E assim utilizamos. O modo como disciplinamos os membros que erram, os companheiros de batalha que falham, o modo que nós disciplinamos, aqueles cujos pecados apareceram, embora os nossos não apareceram, mas os deles apareceram, a forma que nós os disciplinamos causa mais dor e ruptura do que restauração. Pense aí. Parece que é bem mais fácil. Não, remove logo. Remove é uma palavra amena, né, que nós temos utilizado nos últimos anos, mas exclui. Tinha outra ainda, elimina. Era essa, quando eu entrei na igreja dos anos 80, era essa expressão que utilizava, eliminado, tá, eliminar, né? Que restauração é isso aí? Parece que remover, excluir, eliminar é mais fácil do que ter que gastar tempo na restauração. Eu estava em uma comissão de igreja, uma situação em um determinado distrito, e um casal de jovem, namorados, fornicaram. A moça engravidou. Eles procuraram, casaram. Levamos a situação para a comissão da igreja. Estavam na igreja. Casaram. Não diz o que? Estancou a ferida, né? É passivo de disciplina? Claro que sim. Chega na comissão da igreja, então nós precisamos reunir, vamos fazer outra reunião, uma comissão da igreja, vamos fazer uma reunião para que a gente possa tratar o caso dos jovens, que a gente decidir o que vamos fazer com os jovens que aconteceu essa situação. E alguém entre seus amigos, né, era amigo mesmo, não era amigo fingido, não, amigo mesmo, né? Aí eu disse, não, mas isso aí, pastor, não precisa reunir para estudar, já está definido, é reunir para tomar o voto. Eu disse, mas que voto? Vai tomar sem estudar? Não, o voto esse caso aí é remoção, não tem outra coisa a fazer. Tem que remover. É claro, irmãos, que isso aí, sabe o que é? Existe uma palavrinha que é utilizado muito, e os psicólogos, né, deram esse termo que também sendo esclarecedor, né? É paradigma. São nossos paradigmas. Nós temos o paradigma o que é um paradigma? O paradigma é a maneira que nós vemos o mundo. É aquilo que está em nossa mente.
né? As coisas foram feitas, a experiência que nós tivemos ao longo da nossa vida, nossa família, na igreja, nós vamos aprendendo. E nós vamos formando nossos paradigmas. Então, todas as coisas nós decidimos com base nesses paradigmas. O paradigma é uma lente, como se fosse um óculos, tivesse com óculos com a lente verde, eu vou ver tudo verde. É o que está aqui na minha mente. É a maneira que eu vejo o mundo. São meus paradigmas. Esse era um paradigma desse jovem. E talvez seja o seu paradigma também. Existem situações que envolvem disciplina de censura, outras disciplina por remoção, né? Eu com a palavra exclusão de novo, né? Por remoção. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado como é que vamos aplicar uma e a outra. Isso é muito importante, irmãos. Por favor, antes de continuar aqui, é importante que você não pense em outra pessoa. É comum quando a gente vê uma mensagem que nos confronta, às vezes a gente pensa em outra pessoa, a gente transfere, né, para o outro, né? Oh, que pena, queria que fulano de tal tivesse aqui para ouvir essa mensagem. Será? Vai até procurar, talvez até alguém vou procurar aqui no YouTube, se ele está por aqui. Ele precisa ouvir isso aqui. Por favor, minha irmã, não pense em ninguém, não. A mensagem é para você, pense em você. Qual tem sido a sua postura diante dessa situação? Diante quando alguém erra, quando o soldado é ferido. Qual é a sua postura? Pense em você. Não pense em seu pastor. O seu pastor atual é agora. Não pense em alguma situação. Não pense na ação da igreja. Não pense nos membros da comissão da igreja. Pense em você. Como é que você se identifica com isso aí? Quando eu preparei essa mensagem para transmitir, quando o Espírito Santo foi me movendo para essa mensagem, mas eu não pensei em ninguém, não. Eu pensei foi em mim. Irmãos. Foi na minha própria experiência que eu pensei. Nem sempre eu tive essa compreensão que eu estou compartilhando com vocês sobre disciplina e cuidado, nem sempre. Quando eu era ancião da minha igreja, os primeiros dias de ancião da igreja, uns jovens, né? 2 jovens procuraram. Um havia fornicado. Foi dado estudo bíblico com alguém, estava sozinho, caiu em fornicação. Uma única vez, né? Caiu em fornicação. Me procuraram, eu não sabia o que fazer. E aí, Flávio, você é ancião da igreja, o que eu faço? Vamos procurar o pastor. O pastor, eu tinha 30 anos, irmãos. Eu, apesar dessa carinha aqui, eu vou fazer 60 anos já, no ano que vem. Eu tenho 59 anos, né? Eu tinha 30 anos, era um menino, né? 30 anos. Mas o nosso pastor ainda era mais menino do que a gente. Do que eu, pelo menos, né? Ele tinha 25 anos. Ele não era um pastor ordenado ainda, era um pastor aspirante. Vou conversar com ele. E ele muito amável, ele era uma pessoa que eu conheço, eu o reconheço, né? Gosto demais. Era o paradigma dele. Estava começando o ministério. Era o paradigma que estava na mente dele. E quando dissemos para ele o caso, ele não deu chances. Ele disse o seguinte: isso aí se chama pecado de mão levantada. Uma frase que, por certo, ele ouviu de alguém. E estava repassando o paradigma dele. Um pecado de mão levantada, não tem outro jeito. Aí tem que remover. Tem que ser removido. O que aconteceu comigo? Eu aprendi isso é pecado de mão levantada. A partir de então, todos os casos semelhantes devem ser tratados dessa maneira. E por conta desse fluxo que eu segui, irmãos, de que especialmente pecados sexuais são pecados de mão levantada, tem que ser punidos com remoção, com exclusão. Eu adentrei o ministério assim também, com esse pensamento. E às vezes, irmãos, eu fico imaginando, eu fico lembrando de quantas coisas eu fiz, né? Quantos erros eu cometia.
Você já parou para pensar porque a comissão da igreja ela pode se reunir para tomar decisões, né? Se é o pastor autoriza que alguns anciãos da igreja assumam, né, a liderança, que ele é o presidente da comissão, mas ele assume, delega para o irmão fazer aquela comissão. Porém, reunião de comissão que vai decidir questões de disciplina, ela não tem validade se o pastor não estiver presente. Por quê? É porque o pastor não é autoridade? E esse assunto é muito sério. Eu tenho concluído que a igreja tomou essa postura pelo Espírito Santo, né? Só vale se o pastor estiver presente. Sabe por quê, irmãos? O que é que eu penso hoje? Porque o pastor tem que estar ali para defender a ovelha. Me desculpe essa expressão. Talvez você até se ofenda. É só o pastor que ama? Não. O pastor tem que estar ali para defender a sua ovelha. Ele tem que estar ali para dizer, peraí, calma, com calma, não precisa ser assim. Não precisa ser desse jeito. E alguns dizem, não, mas esse pastor passa a mão em cima da cabeça. O pastor tem que estar ali para passar a mão em cima da cabeça, como Jesus fazia. Mesmo reconhecendo o pecado, tem que passar a mão na cabeça do pecador, irmãos. Não é ser mais espiritual. Quando a gente, não, aqui pecado, a gente tem pecado, a gente chama pelo nome. Tem que ser, não. Ser espiritual não é isso aí, não. Nós estamos equivocados com o nosso pensamento. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para salvar e não para eliminar, irmãos. Não me entendam mal. Eu não discordo de remoção, não. Tem casos, realmente, que não tem outro jeito, tem outra alternativa. E eu quero ver com você daqui a pouco aqui, um slide que fala sobre isso aqui. Mas, quando eu adentrei o ministério, eu não entendia que esta função do pastor. Cuidar e proteger sua ovelha. Ele é o pastor, ele quem cuida da ovelha. Ele faz a ferida, mas ele cura também. Eu tomei algumas atitudes que eu me envergonho. E eu já chorei algumas vezes, lembrando disso. De situação de fornicação, em distritos que eu passei. Lembro muito bem, não sai da minha mente mesmo, uma história de uma jovem que supostamente foi vista dentro de um quarto com seu namorado. E segundo a acusação, a denúncia, é que ela teria sido vista nua dentro do quarto. Alguém viu pelo buraco da fechadura. E aquele testemunho para mim valeu, porque fornicação, pecado de mão levantada. Os jovens que viram pelo buraco da fechadura, eu levei para a comissão para testemunhar. Apesar do pai espernear, de lutar, de chorar, dizer, pastor, não faça isso, pastor, com minha filha. Minha filha tem 17 anos. E ele fez tudo o que ele podia dizer para mim. Ele disse para mim. Me procurou várias vezes, pastor, não faça isso, minha filha. Não pode ir por outro caminho. Não, irmãos. Pecado de mão levantada. Aquele que devia estar ali para defender a ovelha era o acusador, era o algoz. Eu era o algoz, irmãos. Outra situação muito parecida com essa. Uma irmã foi denunciada por ter tido intimidades com o filho de outra irmã na casa dela. E eu fiz sindicância, irmãos. Eu reuni os anciãos, fiz a cariação, expus a irmã. Sozinha no meio de 10 anciãos. A irmã sozinha, cabisbaixa. E aquele que devia estar ali para proteger a irmã era o algoz dela. Foi para isso, irmãos, que Deus me chamou? Não. Eu estou falando como pastor, mas você é membro da igreja, talvez tenha feito já a mesma coisa. Um dia,
eu indo de uma dessas diligências com o irmão no caminho, e no caminho íamos comentando sobre o fato, e esse irmão que tinha sido líder da igreja de algum tempo, um homem experiente, um homem vivido, e ele dizendo para mim: pastor, muito cuidado quando nós tratarmos isso aí, porque é uma pessoa que sofre por conta disso. Na minha cabeça, meu paradigma é pecados sexuais, pecado não levantado. Eu ali na minha dureza, ele falando, mas eu pensando, não vai ter jeito. O irmão está querendo escapar, porque querendo livrar, porque é amigo dele, da família. Até o momento que o irmão, acho que ele não sabia os meus pensamentos, eu creio que não. Mas ele disse para mim: pastor, você sabe o que é a dor do pecador? A expressão dele. Você conhece a dor do pecador? E ele se virou para mim, com os olhos marejados de lágrimas. Eu conheço a dor do pecador, ele disse. E ele continuou: você sabe o que é um ancião da igreja? Despertar num quarto de motel com a diretora da escola sabatina? Ele disse para mim: você sabe o que é isso, pastor? E os dois se olharem ali e chorarem arrependidos. E pedir perdão um para o outro, se ajoelhar ali ao pé daquela cama e pedir perdão para Deus, os dois ali. O pecador sofre, ele diz, e na semana seguinte está lá os dois no mesmo lugar, escravizados pelo pecado. A dor do pecador, pastor. O senhor precisa entender, nós precisamos entender que o pecador, ele sofre, e o pecador precisa de ajuda, pastor. Irmãos, aqueles olhos marejados do irmão falar aquelas verdades para mim, acontecida com ele, mexeram comigo. Isso. Fiquei pensando. Mas eu lembrei quantas vezes eu me vi em situação de meus erros aparecerem. Alguém flagrar os meus defeitos, as coisas que eu fiz. Os meus pecados estão escondidos. O seu está escondido. Você já pensou? No momento que alguém chega pertinho do seu pecado, parece que ele vai rebelar. Como é que fica o seu coração? Como é que fica? Existe sofrimento envolvido nisso aí, irmãos? Existe. Jesus disse assim, eu quero indo para o final agora. Mateus capítulo 18. Jesus nos ensinou como é que trata o pecado. Mateus 18, verso 16 e 17. A partir do 15. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só, Jesus disse. Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Continua 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E ele continua, 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. O irmão um dia disse para mim: pastor, Jesus disse que quando a pessoa comete o erro, vai até ele. Se ele te ouvir, beleza. Se não te ouvir, leva 2, não é isso? Mas se não ouvir nem esses 2, leva para onde? Para a igreja. Você leva para a igreja para quê, irmãos? Irmão, né? E ele disse, leva para a igreja para remover. Aí eu pensei, irmão, acho que o senhor não entendeu ainda a mensagem de Jesus. Eu queria a permissão de você aqui para compartilhar uma tela aqui, que eu tenho alguns versículos aqui, alguns textos aqui, rápidos, que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A explicação que a palavra inspirada nos dá sobre essa questão da ação com o pecador, né? Ellen White quem diz:
Se não te ouvir, leva consigo... Deixa eu apagar, baixar aqui, que eu não estou vendo. Pronto. Se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18, 16. Diante de irmãos, Ellen White comenta, né? Diante de irmãos espirituais, deve-se falar acerca da falta com o que estiver em erro, vendo que eles concordam no assunto, talvez seja persuadida a deixar o erro. Se não as escutar, que se deverá fazer então? Deverão alguns poucos, em reunião de comissão, tomar a responsabilidade de excluir o irmão? Se não as escutar, continua dizendo Jesus, dize a igreja, deve a igreja decidir o caso de seus membros. Se também não escutar a igreja, agora sim, considera-o um gentio e publicano. Se não atender a igreja, se rejeitar os esforços feitos para reconquistá-lo, é a igreja que deve tomar a si a responsabilidade de excluí-lo de sua comunhão. Seu nome deve ser riscado do livro. Quando? Depois que foi feito todos os esforços para trazê-lo de volta. Monta no pecado, vai um só para trazê-lo de volta. Não é simplesmente para repreendê-lo, irmão. É para trazê-lo de volta. Você vai sozinho. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, Jesus disse. O objetivo em ir é ganhar o irmão. O soldado ferido precisa ser ganho, recuperado. Se ele não te ouvir, agora você pega 2, vai com você. Pega o pastor, pega o ancião, vamos lá. Irmão, você tem que voltar para Deus. Se arrependa do seu pecado, volte para Deus. Ele quer te perdoar. Se ele não te ouvir, leva a igreja toda. É isso que Jesus está dizendo. A igreja toda tem que ir lá. E apelar o coração do irmão. Volte para Deus. Se depois de tudo isso, aí sim, rejeitar até tudo isso, agora é o momento. Depois que foi feito todos os esforços, é o que diz o Manual da Igreja, na página 59, nenhum oficial da igreja deve aconselhar, nenhuma comissão recomendar, e igreja alguma votar a eliminação dos livros do nome de alguém que haja cometido falta, sem que as instruções de Cristo a esse respeito sejam fielmente cumpridas, sem que a igreja tenha ido atrás para buscar de volta. Não precisamos ter pressa em colocar para fora, irmãos. É o que Jesus está dizendo. O Manual da Igreja diz que a censura tem 2 propósitos. Possibilitar a igreja manifestar sua desaprovação em uma ofensa grave, que trouxe desonra para a igreja. Censura, irmãos. Nós convencionamos, nosso paradigma é ofensa leve, a gente faz uma censura. Ofensa grave, remoção. Não, aqui é censura para ofensas graves, está dizendo o texto aqui, do Manual da Igreja. Ofensas graves que trouxeram desonra à causa, censura. O objetivo é impressionar os membros em falta com a necessidade de mudança de vida, reforma de conduta, proporcionar-lhes um período de graça e prova enquanto faz essas mudanças. Na família, quando o membro da família erra, ele não é expulso de casa, ele é disciplinado. Uma vez, numa comissão da igreja, tratando desse assunto, uma irmã entendeu, e ela disse, pastor, agora entendi por que é que alguém perguntou para mim, uma colega de trabalho perguntou para mim, por que a sua igreja expulsa os membros da igreja? Eu disse, não expulsa. Quando remove da igreja, pessoas que estão na igreja, às vezes nós estamos congregando com pessoas que estão removidas da igreja, mas estão sentadas no mesmo banco que nós. E nós as expulsamos da comunhão, através da remoção. Pessoas que são cristãos, são adventistas, erraram, falharam, foram removidos. E talvez não havia necessidade de ser removido. A disciplina de remoção de membros, a remoção de um indivíduo de sua comunhão da igreja, o corpo de Cristo, é a disciplina final que a igreja pode administrar. Unicamente após haver seguido a instrução dada neste capítulo, está no Manual da Igreja, né? Depois da orientação do pastor, da associação, quando o pastor estiver indisponível e depois de terem sido feitos todos os esforços para conquistá-lo, restaurá-lo ao caminho certo, deve o indivíduo ser removido da sua opção
de membro da igreja, nós somos rápidos demais. Veja esse pensamento aqui, irmãos. Um irmão deveria tratar outro com terna compaixão. Ellen White escreveu: a obra de tratar com os erros dos outros é uma tarefa dificílima e muito importante. Com a mais profunda humildade, deveria um irmão fazer isso, considerando as próprias fraquezas, temendo ser ele mesmo tentado. Ela continua: contemplei, não sei se é contemplar, acho que é contemplar, né? O grande sacrifício que Jesus fez para redimir o homem. Ele não considerou a sua vida tão preciosa que não pudesse sacrificá-la. Disse Cristo que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, a ponto de sacrificar. Continua o texto. Quando o irmão erra, você sente que poderia dar sua vida para salvá-lo? Se é seu sentimento, se esse é seu sentimento, então você pode se aproximar dele e tocar-lhe o coração. Você é exatamente a pessoa indicada para visitá-lo. Mas é fato lamentável que muitos que professam ser irmãos estão tão dispostos a não estão dispostos a sacrificar nenhuma das suas opiniões ou julgamento para salvar um irmão. Há muito pouco amor uns pelos outros. Manifesta-se um espírito egoísta. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 166. Não se deve recorrer a medidas drásticas ao lidar com os que erram. Medidas mais suaves produzirão muito mais efeito. Lance mão de métodos mais suaves, com a maior perseverança, e se não surtirem efeito, esperem pacientemente. Jamais se apressem em desligar um membro da igreja. Orem por ele e vejam se Deus não mudará o coração do errante. A disciplina tem sido grandemente pervertida. Aqueles que têm defeitos de caráter têm sido muito apressados em disciplinar os outros. E assim toda disciplina tem caído em descrédito. Lamento dizer, mas ira, preconceito e parcialidade têm tido muito lugar nessa exibição. E a disciplina adequada tem sido estranhamente negligenciada. Se aqueles que lidam com os que erram tivessem um coração pleno de ternura, que espírito diferente prevaleceria nas igrejas? Que o Senhor possa abrir os olhos e suavizar o coração daqueles que têm demonstrado um espírito ríspido, não perdoador, inflexível para com aqueles que eles pensam estar em erro. Tais homens e mulheres desonram seu cargo e desonram a Deus. Eles magoam o coração de seus filhos e os compelem a clamar a Deus em sua angústia. Certamente o Senhor ouvirá o seu clamor e julgará todas essas coisas. Ellen White escreveu, Liderança Cristã, página 98. Acho que acabou aqui as citações. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir aqui nosso pensamento agora. Infelizmente, irmãos, parece que não temos nos preparado para cuidar dos feridos, daqueles que ficam pelo caminho, por infelicidade da vida, ou por seus próprios erros. É triste ver um rastro de pessoas, de soldados feridos que foram abandonados, muita gente esquecida, muita gente. Não deixe os soldados feridos morrerem perto de você, meu irmão, minha irmã, sem que você, pelo menos, tente fazer alguma coisa, sem que você faça nada. Não finja, não faça como aqueles homens no caminho de Jericó, aqueles sacerdotes, o levita que passou, fingindo que não estava vendo alguém ferido. O que seria de Paulo se Barnabé não houvesse se preocupado com ele? Alguém novo chegando ali. O que seria de Marcos se Barnabé não tomasse a frente no momento da ira de Paulo sobre ele? O que seria de Pedro e de nós se o Senhor desistisse de nossas vidas? Eu queria deixar para finalizar 3 mensagens. Ao seu coração, para o meu coração. Façamos como Jesus fez. Transforme um soldado como Davi
E Jesus, né? Transforma um soldado ferido. Jesus fez com Pedro um soldado ferido em uma das principais colunas da sua igreja. Davi transformou um inimigo abandonado num trunfo, né, de um grande livramento. Faça como Barnabé, que acreditou em Paulo e em Marcos. E assim ele o transformou em grandes instrumentos, poderosos instrumentos na mão do Senhor. Se você se sentiu talvez ofendido com o que eu estou dizendo aqui, não se ofenda. Talvez Deus esteja te confrontando, como me confrontou um dia. De lá para cá, eu tenho pensado nisto. E eu tenho procurado viver com este pensamento. Que Deus nos ilumine, para que possamos ser irmãos de verdade. E que esse pensamento possa inundar toda a igreja de Cristo. Para que as pessoas olhem para nós e sejam atraídos para Deus, pela forma que nós vivemos. O sinal, Jesus disse, se vos amardes uns aos outros, que esse amor seja real e prático. É o meu desejo de oração. Amém. Tua presença, Senhor, nós queremos apresentar cada irmão que está conectado de alguma forma neste culto, nessa reunião, nessa live. Alguns, ó Deus, talvez tenham sido confrontados, né? Confrontados com a sua postura. Talvez tenham se reconhecido na transmissão da tua palavra. Espírito Santo de Deus, que sabe mais do que ninguém conduzir a sua mensagem na direção certa, que preparou para que este encontro ocorresse hoje, para que esta mensagem fosse transmitida hoje, que esse mesmo Espírito obtenha a vitória em nosso coração. Talvez, ó Deus, eu tenha sido ainda muito, muito duro com aqueles que erram e extremamente tolerante comigo mesmo, quando deveria ser o contrário. O Senhor me chamou para ser exigente comigo mesmo, não me permitir errar, andar segurando em tuas mãos de tal maneira que eu possa me tornar cada dia semelhante a ti no processo da santificação. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor me chamou para que, embora seja exigente comigo mesmo, eu seja tolerante com os outros, que eu possa aceitar suas falhas, seus erros, que eu possa ajudá-los. Como diz a música que nós ouvimos aqui, que nós sejamos essa igreja que saiba curar o ferido. Essa foi a obra do Senhor Jesus entre nós. Curar o ferido. Talvez este ferido esteja aqui agora ouvindo essa oração. Talvez alguém que está aqui entre nós, que está nessa live, também tenha sido ferido pelo pecado, e talvez até ferido por uma atitude de alguém da igreja, como eu no passado já fiz. Que o Senhor possa lhe dar a possibilidade de perdão, Deus, que o Senhor possa perdoar em seu coração, possa se libertar talvez dessa mágoa, desse rancor que possa, porventura, estar ainda corroendo o seu coração. Você possa libertá-lo com o perdão possa ser real, reconhecendo que nós, seres humanos, somos falhos, temos nossos paradigmas, e que todos estamos em construção, todos estamos em um processo. Alguns estão num processo mais adiantado, outros estão bem atrasados, mas todos estamos no mesmo processo, na mesma batalha contra o mal. Que o Senhor nos ajude a sermos servos leais, fiéis a Ti, guerreiros bem preparados, mas guerreiros que amam e buscam ir atrás daqueles que foram feridos na batalha, na guerra. Não deixemos ninguém para trás. Aqueles que caem ao nosso lado, em especial, dividemos todos os esforços que forem necessários para trazê-los de volta para o redil. Que essas almas que o Senhor colocou diante de nós, assim como Pedro, nós possamos pastorear todos os que estão ao nosso redor também,
que essa não seja responsabilidade unicamente do ministro da congregação, mas que todos nós, como ministros do Evangelho, todos nós que fomos chamados como sacerdote, e todo, né, o sacerdote, todos os santos são sacerdotes, todos nós possamos ministrar a alma ferida com amor, com carinho, de volta, trazê-la de volta para o redil. São as bênçãos que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém.